A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 26. O segundo recenseamento. Versículo 1. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, versículo 2: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Versículo 3. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo, versículo 4, conta o povo, da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Versículo 5, Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas. Versículo 6, de Eziron, a família dos Ezironitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Versículo 7, estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. Versículo 8. E os filhos de Palu, Eliabe. Versículo 9. E os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. Versículo 10. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Versículo 11. Mas os filhos de Corá não morreram. Versículo 12. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas. Versículo 13. De Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Versículo 14. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Versículo 15. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ag, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas. Versículo 16. De Onzine, a família dos Ozinitas, de Eri, a família dos Eritas. Versículo 17. De Arode, a família dos Aroditas, de Areli,
a família dos Arelitas. Versículo 18. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Versículo 19. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Versículo 20. Os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selanitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. Versículo 21. E os filhos de Pérez foram de Eziron, a família dos Ezironitas. De Amu, a família dos Amulitas. Versículo 22. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Versículo 23. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. Versículo 24. De Jassub, a família dos Jassubitas. De Sirom, a família dos Sironitas. Versículo 25. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Versículo 26. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaliel, a família dos Jalielitas. Versículo 27. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados. (60.500). Versículo 28. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Versículo 29. Os filhos de Manassés foram de Máquir, a família dos Maquiritas. E Máquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Versículo 30. Estes são os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. Versículo 31. E de Asriel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. Versículo 32. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Efer, a família dos Eferitas. Versículo 33. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 34. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Versículo 35. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos
bequeritas. De Taã, a família dos taanitas. Versículo 36. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos heranitas. Versículo 37. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo o que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Versículo 38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. Versículo 39. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Versículo 40. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Versículo 41. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Versículo 42. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são famílias de Dan, segundo as suas famílias. Versículo 43. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Versículo 44. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas. De Esvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Beriaitas. Versículo 45. Dos filhos de Berias foram de Éber, a família dos Eberitas. De Malquir, a família dos Malquielitas. Versículo 46. E o nome da filha de Asser foi Sera. Versículo 47. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo o que foram deles contados, 53.400. Versículo 48. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jaziel, a família dos Jazielitas. De Guni, a família dos Gunitas. Versículo 49. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Versículo 50. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.400. Versículo 51. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Leis sobre a divisão da terra. Versículo 52. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Versículo 53. A este se repartirá
a terra em herança, segundo o número dos nomes. Versículo 54. Ao muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. E cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Versículo 55. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Versículo 56. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles, entre as tribos de muitos e as de poucos. Versículo 57. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas. De Coate, a família dos coatitas. De Merari, a família dos meraritas. Versículo 58. Estas são as famílias de Levi. A família dos libinitas, a família dos zebronitas, a família dos malitas, a família dos muzitas, a família dos coraitas. E Coate gerou a Arão. Versículo 59. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Versículo 60. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 61. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Versículo 62. E o que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Versículo 63. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Versículo 64. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Versículo 65. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.